Não sei vocês, mas eu, particularmente, eu gostei bastante do jogo do São Paulo contra o Corinthians. Era uma partida que me preocupava um pouco, né, em virtude, gente, da questão aí da conquista da Copa, né, da Copa do Brasil, né, que entregou para o Tricolor uma vaga ali, gente, uma vaga na Libertadores de América, né, muito importante. Então eu me preocupava um pouco com essa partida. E felizmente o São Paulo mostrou muita dignidade nesse jogo aí, mostrou muita grandeza nesse jogo. Tentou jogar, o Corinthians também tentou jogar, o que é interessante, o Corinthians tentou jogar, né? Mas o São Paulo foi superior. E antes de continuar, só fazer aqui uma breve consideração que para mim é muito importante. Eu sou um dos maiores críticos da gestão do Casares, um dos maiores, vocês sabem muito bem disso. Critico o Casares, o Belmonte, todo mundo, todo esse pessoal do Clube Social, esse pessoal aí que para mim faz mal para o São Paulo. Mas eu preciso reconhecer aqui que foi um ato de grandeza dos dirigentes do São Paulo entregarem parte da premiação para os funcionários. Isso realmente é muito importante. Importa realmente demais quando um clube se preocupa com os seus funcionários. Os seus funcionários, sejam eles quaisquer, né, eles são importantes também, de uma forma ou de outra, para a confecção de um triunfo. Mesmo que a gente não consiga perceber, o cara que trabalha lá na informática, o cara que, sabe, o porteiro, esses caras, as suas ações, quando elas são positivas, elas também ajudam, né, de alguma maneira, numa conquista. Então, essas pessoas que sofrem muito, né, torcendo também para a equipe, elas também merecem um pouco da felicidade, não somente em termos emocionais, mas também financeiro com uma conquista. Os jogadores ganham, né, ganham algo financeiro com uma conquista, ganham a premiação. Então, acho muito justo que a gestão do clube também entregue um pouco dessa premiação para os seus torcedores. Os torcedores ficaram ali muito empolgados, né? Todos eles assinaram ali uma camisa entregada para o presidente. Achei o gesto dos torcedores também de agradecimento enorme, gigante. E vamos combinar, né? Parabéns aí à gestão Casares por essa atitude. Ele sempre vai ser criticado aqui quando errar, como acontece neste canal, mas também deverá sempre ser elogiado quando tiver uma boa atitude. E neste caso, teve uma boa atitude. Parabéns ao presidente do São Paulo aí por essa ideia que para mim realmente, olha, muito democrática, muito legal, contrariando inclusive muitas das ações equivocadas da gestão do São Paulo nesses últimos anos. Dito isso, gente, gostei demais da equipe contra o Corinthians, né? Foi um jogo em que o São Paulo teve um Corinthians muito desafiador, um forte desafiador, com seus erros em campo, com suas dificuldades de transição, com sua dificuldade para marcar quando está recompondo, né, quando está fazendo o processo de transição para o campo de defesa também. Um time que transita mal para o ataque, um time que transita mal para a defesa, e um time que tem problemas severos ali para confeccionar o jogo a partir do meio de campo. Ainda assim, na minha opinião, esse Corinthians mostrou uma certa evolução em relação à equipe anterior do técnico Luxemburgo, e esse Corinthians também mostrou uma grande vontade dentro de campo para conseguir ter um resultado. Foi um oponente muito forte para o São Paulo, ao contrário do que eu supunha. Agora, eu achava que o problema maior dessa partida para o São Paulo estaria no próprio São Paulo, na própria dificuldade do time de, né, voltar a encarar o Campeonato Brasileiro de uma maneira muito severa após a conquista. Por quê? Porque a festa, todo aquele contexto de festa, de felicidade e tal, isso geralmente demora muito tempo, né, para passar, né? E até mesmo em virtude de que a equipe não vai cair para a segunda divisão, né? Não cai de jeito nenhum. Se perder todos os jogos até o final, não vai para cair para a segunda divisão. Os jogos, mas como não? Não vai cair porque os outros também estão pedindo uma vaguinha na segunda divisão. Então, como a equipe não vai cair e como a equipe já conseguiu uma vaga a Libertadores, eu supunha que o ambiente de festas continuaria. E esse ambiente de festas não continuou. Se continuou de alguma maneira, continuou na maneira como o São Paulo jogou dentro de campo, na pegada, na severidade com que o São Paulo encarou essa partida, né? No entendimento do que fazer em campo que o São Paulo teve nessa partida, com algumas boas atuações, evidentemente, como sempre, né? Com alguns probleminhas, tal, também como sempre, mesmo o melhor São Paulo possível ainda comete alguns erros, mas o fato é que a mentalidade do tricolor, para mim, foi realmente digna de muito respeito. E isto vem, sim, também do técnico Dorival Júnior. Porque o próprio Dorival poderia viver este momento de empolgação. Dorival conseguiu aí, de certa forma, se vingar do Flamengo, pela maneira como ele foi demitido do Flamengo, né? Então, e além disso, né, uma segunda conquista da Copa do Brasil consecutiva, isso poderia gerar para o Dorival ali também um momento de festa, de encantamento, tal, de relaxamento, isso e assim por diante. Não foi o que a gente viu.
que a gente viu foi completamente diferente, foi uma escalação muito boa, levando em campo o que ele poderia levar de melhor, né? As alterações também, o foco no jogo, a leitura dos acontecimentos da partida, né? E tudo mais. Então, para mim, isso foi bastante interessante e relevante. Um outro ponto que chamou a atenção para mim foi o fato de que o Calheri fez os 2 gols, né? O Calheri era um jogador que estava sofrendo muito aí algum tempo atrás, provavelmente, possivelmente com problemas, ele até relatou que tem um problema aí de lesão, né? Mas também havia uma questão ali que todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo presume, pelo menos, de que era uma questão pessoal, né? Ele não estava bem, estava com a cabeça baixa, não conseguia mais fazer gols. Impressionante, né? O Calheri voltou no momento certo, né? O Calheri voltou justamente no momento em que o São Paulo mais precisava dele. Mais precisava dele. E não voltou de qualquer maneira. Voltou muito bem, decisivamente, na final da Copa do Brasil. E nesse jogo contra o Corinthians, de novo, ele foi lá e guardou 2 vezes, né? Fez 2 gols, muito importante para a autoconfiança desse jogador, que é muito importante para o São Paulo. Muito importante. O Calheri, volta a dizer para vocês, eu conheço a carreira dele lá na Argentina, antes dele chegar ao Boca Juniors. O Calheri foi um jogador que nasceu para jogar no São Paulo. E é um jogador que eu acho até que tem que cuidar, né, para ficar até o fim da carreira no Tricolor do Morumbi. É um jogador importante demais para o São Paulo, né? E ele, no momento em que mais a equipe precisou dele, ele que estava mal, estava em crise e tal, voltou, né? Foi lá e contribuiu para o Tricolor do Morumbi. Então, para mim, é muito importante. Um outro jogador aí que eu gostaria de saudar aqui, até mesmo em virtude da conquista, né? É o Alisson, né? O Alisson é um jogador que revelou aí que estava com depressão profunda. E a coisa foi tão grave, gente, que a própria esposa do jogador também entrou em depressão. Então a esposa, que é o suporte para o jogador, também ela entrou em depressão. Isso chama a nossa atenção para o que é a vida pessoal de um jogador de futebol. A gente às vezes olha somente para as conquistas do jogador, o salário do jogador, e a gente não entende a pressão que esses profissionais, né, que essas pessoas, né, por trás desses profissionais, às vezes sofrem. Já falei aqui e repito para vocês, já falei neste canal e repito para vocês mais uma vez. Quando você tem um problema na empresa, no mundo corporativo, né? A pessoa te cobra, tal, as pessoas te cobram, te olham, tal, seu chefe pode te chamar, te dar uma bronca, tal, aquela coisa toda, você fica chateado, mas a coisa passa porque isso faz parte do processo. Quando o jogador de futebol erra um pênalti, ele chuta a bola lá na lua, né? Quando ele vai mal, tal, não sei o quê, enfim, muito mal, e ele é muito criticado. No meio de semana, quando ele tem uma folguinha dele, ele vai lá no supermercado fazer uma compra, né? Então quando ele tá ali no corredor, e lá no final do corredor, alguém para e olha para ele não para pensar que aquilo é um olhar de admiração ou porque a pessoa está olhando para outra coisa e tal. Ele se lembra daquele erro que ele cometeu no jogo. Ele acha que aquele olhar é um olhar de cobrança, né? Então ele vive uma perturbação muito grande. O Alisson vinha mal na carreira antes de chegar ao São Paulo. Até supunha que era um jogador que não deveria ser contratado pelo São Paulo. Um jogador que foi muito mal no Santos, além de ser também muito mal utilizado, jogou em várias posições e em nenhuma conseguiu jogar bem. O Alisson é um jogador, contudo, que o Dorival olhou para ele, confiou nele e fez dele um dos seus jogadores importantes dentro da equipe. Contrariando, inclusive, a todas as possibilidades, ele foi colocado ali como, digamos, um falso 5, né? E funcionou muito bem, né? E conseguiu ali ser um jogador importante para essa equipe do São Paulo, ainda está a ser um jogador importante para a equipe do São Paulo. Então, acho que esses 2 jogadores aí se recuperando aí é algo muito positivo. O Calheri em termos de gols e o Alisson, que nunca perdeu aí, não vem perdendo aí o rendimento em termos, por exemplo, de, né, no seu emocional, né, já que parece que agora ele já está um pouco melhor em relação à depressão que ele sofreu. Então esse São Paulo, olha quanta história, gente, por trás dessa conquista, que coisa maravilhosa. Portanto, era muito vital que o São Paulo tivesse essa conquista, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que esses jogadores também parecem melhor. A gente pode ter outros casos que a gente não sabe, né, de histórias complicadas por trás dessa conquista. Importa muito que eles tenham se recuperado, assim como importa que o São Paulo tenha conquistado a Copa do Brasil. E, além de tudo isso, importa também e muito o fato de que o São Paulo não aliviou em termos de comodidade, não ficou acomodado depois da conquista. E isso foi claramente exemplificado, materializado nesta grande partida do São Paulo contra o Corinthians, que valeu uma vitória contra o seu arquival, uma vitória importantíssima para mostrar que as coisas seguem a ser muito sérias no trabalho do Dorival com os seus jogadores. Então é isso, meus amigos. Gostando da análise? Então, por gentileza, deixa o like, compartilhe com seus amigos aí, dê uma força pro canal. Não é inscrito, se inscreva no canal. Se curtiu muito e achar que eu devo, que eu mereço, e você puder e quiser, deixa o valeu demais para dar uma força aqui também para o meu trabalho. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado.